Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, prazer, meu nome é Davi Fernandes e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim trazer o testemunho sobre o milagre que aconteceu com meu irmão em 2018, certo? Mas antes de começar o vídeo eu te peço para você, primeiramente, deixar o like, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. As 4 coisas. Por favor, faça isso. Você está mostrando pro YouTube que você está gostando muito aqui do vídeo. Cara, acompanhe também outros vídeos no canal. A gente tem vídeo de teologia, a gente tem vídeo de filosofia, tem vídeo de matemática, pro Enem, para vestibulares, enfim. Mas de um tempo para cá, eu estou focando em 3 áreas, que seria a filosofia, a ciência e a religião. Certinho? Então, beleza, esse é o contexto. Vamos lá pro testemunho, porque eu não quero prolongar o vídeo, né? Geralmente eu prolongo muito. Vamos lá, 2018... eu estava alinhando aqui os meus pensamentos. E em 2018, estava no nono ano do Fundamental 2, né? Nono ano do Fundamental 2, pública, tá? Eu estudei do primeiro ano até o nono ano do Fundamental 2 em escola pública. E a partir do ensino médio foi para particular com bolsa, né? Eu tive que fazer uma prova. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui que eu explico. Eu não sei se está público, mas eu acho que sim, acho que eu explico. Mas só título de curiosidade, era uma prova com 40 questões. Se eu não me engano, era 30 de matemática, 10 de português. A de matemática valia 3 pontos, se eu não me engano, cada questão. E a de português 1 ponto, ou seja, vai totalizar 100. Né? Eu fiz 57 pontos, alguma coisa assim. E é isso, é isso. Foi mais ou menos isso. Eu fiquei em terceiro lugar, depois que algumas pessoas desistiram. Fiquei em quinto, depois eu pulei para terceiro lugar. Né? Todo mundo de escola pública tinha que fazer essa. Todos que queriam entrar nessa particular, né, que era o SESI, teriam que fazer essa prova. Nessa época foi 100 pessoas para 40 vagas e acabou entrando em 43, porque 7 pessoas já estavam com a mesma nota. Aí, enfim, não tinha como desempatar nem nada, então foi todo mundo, né? Enfim, é isso. E eu fiz técnico em rede de computadores. E é isso. Mas antes disso, eu estava no nono ano. E eu estava estudando para o SESI, né? Para passar no SESI. Eu estava estudando bastante, tinha uns professores excelentes. Excelentes, excelente mesmo. Matemática, geografia, português. E, enfim, essa era a época. E eu estava jogando muito Free Fire, se eu não me engano, nessa época. Eu era viciado em Free Fire. Eu era viciado mesmo em Free Fire. Eu não estava nem aí pro Enem. Realmente eu queria ir pro SESI. Na verdade, antes do SESI, eu queria ir pro IFAL, o IFAL aqui de Maceió. Só que deu. Primeiro, minha mãe foi fazer a inscrição no último dia. Deu errado. E ela foi pagar, né? Pagar para fazer a prova no último dia também. Deu errado também. Eu fiquei estressado, eu lembro que nesse dia eu fiquei muito estressado, muito bravo. Eu lembro que tinha uma cama aqui, box, eu pulei em cima da cama, fiquei pulando de raiva. Que poxa, agora eu vou para qual escola? Então, tem uma escola aqui chamada Moureira, que é bem grande ela, e ela é pública. Eu ia para ela fazer. Só tem escola ruim, vamos para menos pior, né? Aí, vamos para Moreira. Acabou que veio a oportunidade do SESI com escola particular, muito bom. Então, bora para ela, né? Teve algumas coisas a desejar, eu posso trazer outros vídeos, mas como eu falei, o foco aqui do canal é filosofia, religião e ciência, então não sei se vai ficar muito, vai conectar muito com esses temas, certo? Então é isso, né? Contextualizei bem. Aí eu era viciado demais em Free Fire, nem tava nem aí pro Enem. E é isso. Em 2018, tava tendo o jogo do Brasil e Croácia. Tava aqui em casa. Tava eu, meu irmão e um amigo daqui de casa, um vizinho, né, chamado João. Tava eu, João e João e o meu irmão. Lembrando, uma semana antes, eu tinha sonhado que o meu irmão caía daqui de cima. E eu tentava pegar ele. Aqui é o primeiro andar. E o primeiro andar é aberto. Em cima aqui é aberto, né? Tipo, agora tá com janela, né? A gente abre. Assim, é fechado em cima e embaixo. Só que embaixo é fechado e a gente abre a janela em cima. Deu pra entender aí, né? Janela, aquelas janelas de vidro mesmo, né? Então a gente tem agora. Mas antigamente não tinha, era todo aberto.
E a gente tinha uns cavaletes. Cavaletes é aquele usado por pedreiro, né? Os cavaletes que você bota as tábuas, que é para os pedreiros subirem, né? Para colocar tijolo, enfim, fiação, essas coisas, mais ou menos isso. Então, os cavaletes era só para mostrar, olha, não passa daqui. Outra coisa, o chão daqui é porcelanato. E porcelanato é liso. É liso. Posso mostrar para vocês, ó, rapidinho. Prontinho, pessoal. Olha aqui, ó, porcelanato tá aprovado, viu? Tá aprovado. Prontinho, galera, voltei e tá aprovado aí, viu? Porcelanato no chão. Enfim, porcelanato. Eu, meu irmão e o João tava na casa. E como eu tinha falado, uma semana antes, eu tinha sonhado que meu irmão caía aqui do primeiro andar. E ele tem um jeito que ele cai diferente, né? Ele caía mais assim, como fosse em formato de concha, em formato de concha. Só que eu tentava segurar assim, né? Eu tentava segurar. Então, ele caía e eu tentava segurar assim, ó. Assim, ai, ai, tentava. Tentava segurar. Foi bem aqui na frente. Foi mais ou menos uma semana antes que eu sonhei com isso. Uma semana antes. Show de bola. Quando deu uma semana após esse sonho, tava tendo o jogo do Brasil e Croácia. Eu lembro bem. Brasil e Croácia. Eu tava vendo aqui na TVzinha. E a TVzinha era aquelas antigas, sabe? Só que não era aquelas pequenininhas antigas. Era maiores, só que das antigas. Não sei se dá para entender. Maiores, só que das antigas. Aí tava Brasil e Croácia. E eu lembro bem, que eu acho que foi mais ou menos assim, eu não lembro ao certo, mas eu saí do quarto. Só que eu tava na partida. Eu acho que é porque eu morri. É Free Fire, gente. É Free Fire. Então eu acho que eu morri na partida. Morreu com a boa, né? Ficou o meu amigo, e eu acho que o João e meu irmão jogando, né? O João e meu irmão jogando. Mas eu saí de algum. Independentemente, eu saí do quarto. Eu saí do quarto e fui em direção à sala. Fui pra lá. Acho que deu pra vocês verem aí um pouquinho, né? Eu fui pra lá. Saí daqui. Tava todo mundo jogando aqui. Eu saí daqui e fui pra lá. Aí quando eu fui pra lá, o Brasil fez 2-0. Fez 2-0. 2-0. 2-0. E eu falei gol. Eu falei gol. Gol. Só que, olha que negócio. Nesse dia também, tinha chovido. Tinha chovido. E molhou aqui o porcelanato. Molhou o porcelanato. Certo? Então, molhou o porcelanato. Choveu, né? Como é aberto, choveu, molhou. Certo. Quando eu saí, que eu vi, o Brasil fez o gol. O que eu fiz? Caraca! Eu falei bem, eu lembro disso. Eu falei, caraca! Só foi eu ter vindo aqui que o Brasil fez o gol. Porque foi literalmente quando eu saí daqui, que eu fui pra ali, o Brasil fez o gol. Aí eu fiquei, caraca, só foi eu ter vindo aqui que o Brasil fez o gol. Gol! Aí eu fui comemorar, né? Gol! Aí chegou meu irmão, ele tem o costume de gritar ali na frente. Tipo, quando fazia o gol, ele tem o costume de ir na frente, na abertura do primeiro andar, e gritar gol! Pra todo mundo ouvir. Aí tinha chovido nesse dia. Quando ele viu o gol, que eu gritei o gol, ele saiu, olhou a tela mais ou menos assim, ele olhou. Tava o meu pai também, tá? Mas eu não lembro. Eu acho que meu pai tava assistindo o futebol. Se eu não me engano, meu pai tava assistindo o futebol. Aí, ele não vai lembrar disso. Meu irmão não vai lembrar disso. Eu vou explicar depois, mas ele não lembra disso. Porque ele ficou inconsciente. Aí, ele não lembra disso. Então, se eu não me engano, meu pai tava aqui porque ele socorreu meu irmão também, depois. Então, tava aqui, meu pai também, tá? Então, aqui no quarto tava eu, Daniel e o João. E meu pai tava na área. Fui lá, passou gol. Depois chegou o Daniel, gol. Quando ele foi gritar, ele correu. Quando ele correu, ele escorregou. Quando ele escorregou, ele saiu se arrastando. Quando ele saiu se arrastando, eu escutei o som do cavalete movendo. Quando eu olhei pra trás, eu só vi o Daniel no ar. Tipo, no ar assim, ó. No ar mesmo, no ar. Aí, pronto, o Daniel caiu. O Daniel caiu do primeiro andar. Do primeiro andar o Daniel tinha caído. Aí, eu lembro bem que, se eu não me engano, meu pai tava. Eu acho que meu pai tava com lençol nesse dia. Eu lembro que ele tava com controle. Ele jogou o controle no chão e jogou o lençol no chão. E ele tinha se acidentado do pé dele também. E dá pra falar de vários acidentes que ele já teve. Mas ele tinha se acidentado do pé.
Aí eu não lembro se essa vez foi a segunda ou foi a primeira vez. Que ele se acidentou do pé, do mesmo pé, duas vezes. Então ele já tava com o pé inchado. Tava com o pé inchado. Aí ele jogou o controle, jogou o lençol e a gente correu. Literalmente correu. Eu, o João e o meu pai. Meu pai foi na frente. Eu acho que depois veio eu, depois veio o João, eu não lembro a ordem, mas só sei que a gente correu. A gente desceu a escada, foi ver o Daniel. Só que me falaram que alguém virou o Daniel. Mas essa história eu não sei se foi verdadeira, não. Eu acho que foi mentira. Que viraram o Daniel. Na verdade, não. Eu acho que quem virou o Daniel foi meu pai, né? Mas fala que viraram o Daniel, porque até foi rápido o negócio. O negócio foi rápido. Então, me falaram que viraram o Daniel. Não, acho que não. Acho que, na verdade, foi meu pai mesmo. O que o Daniel caiu? O Daniel caiu entre metade do corpo no chão e metade do corpo na calçada. Então ele caiu assim. Como é que ele caiu? Ele caiu assim, ó. Tchá. Que é o primeiro andar. Primeiro andar. Então o Daniel, primeiro andar aqui, né? Mais ou menos. O Daniel caiu assim, ó. Literalmente assim. Então ele colocou os braços. Colocou os braços. Então, virou o Daniel, né? Porque tinha falado, não sei quem falou, mas tinha falado que viraram o Daniel e fizeram massagem, mas isso aí eu acho que é mentira também. Eu acho que talvez o meu pai tenha feito. Eu tenho que ver com ele depois. Eu tenho que ver com ele depois. Mas é isso. Viraram o Daniel, porque o Daniel tinha caído, né? E virou o meu irmão. Quando virou, que eu cheguei lá, o Daniel literalmente tava chorando. Tava chorando. E o meu pai falou, não lembro o que meu pai falou. Mas, ó, não daria para chamar uma ambulância ali. Não daria para chamar uma ambulância. Porque a gente não sabia o que tinha acontecido e geralmente a ambulância demora muito. Então, eu olhei pro meu irmão tava com ele assim, ó, bem grande. E mexia assim, ó, e chorava. Eu não sei nem explicar. Eu não sei explicar. Mas ele tava como se fosse sentindo uma dor agoniante. E tava mexendo os olhos assim. Virando pra lá e pra cá. Sabe? Tipo, ele querendo falar alguma coisa, mas não consegue. Eu lembro que nessa vez, nesse momento, eu falei assim: vai ficar tudo bem, Daniel, vai ficar tudo bem. Aí depois começou a juntar mais pessoas, né? Juntou uma vizinha daqui, começou a chorar mais do que sei o quê. Não, a vizinha chorou muito. Eu nunca vi. Mas a vizinha chorou muito. Ela chorou muito aqui. Aí ela começou a chorar muito. E começou a juntar os amigos do Daniel, né? Porque a vizinha começou a chorar alto e todo mundo queria ver. Então, e o Daniel tava sangrando aqui. Porque ele tinha cortado os lábios. Cortou os lábios. Só que eu pensei que era outras coisas, eu tava viajando eu. Porque eu acho que nessa época eu assisti um pouco de histórias que os médicos nunca contam. Aí é histórias mirabolantes, sabe? Tipo, que envolve cirurgias, coisas loucas. Então eu tava imaginando coisas doidas, mas deixa eu concluir rapidinho aqui. Aí começou a ajudar os amigos do Daniel. Os amigos do Daniel não falavam nada. Só ficava parado assim, ó. Tipo, sem acreditar. E a vizinha lá chorando. Choro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sabe? Uma vizinha aqui do lado. Aí ela chorou muito. Aí, na hora, um vizinho daqui da frente, ele olhou pro Daniel assim, ele olhou. Aí ele já foi abrindo a porta dele e tirando o carro dele. Pronto. Ele foi abrindo a porta dele e tirando o carro dele. Aí, a gente pegou, né, quando ele tirou o carro, a gente pegou e meu pai, ele foi pro foi rápido isso, né? Foi rapidinho. Meu pai foi pro HGE, né? O Hospital Geral aqui do estado. Ele foi pro HGE de calção e eu ia também. Eu ia também. Só que acabou que eu não. Que ele mandou eu ficar em casa. Ele mandou eu ficar em casa. Aí tá certo. Aí pegou, botou o Daniel. A gente botou o Daniel no carro. O Daniel tava todo mole, todo molinho. E ele foi embora com o cara. E o cara saiu doido lá, pro HGE. Ah, Davi, quantos quilômetros é pro HGE? Uns 12 quilômetros. Uns 12 quilômetros daqui pro HGE, mais ou menos é uns 12 quilômetros. Botar uns 10, 12 quilômetros, tá? Mas é mais ou menos isso. E
foi... o Daniel não sabe de nada até esse momento, porque ele estava inconsciente, né? Aí eu fui sair, eu fiquei, né? Eu fiquei em casa, mas eu não sei se foi antes ou foi depois que eu fui fazer isso. Eu acho que foi antes. Antes de eu orar, né? Que eu fui orar, mas antes eu fui na casa do meu avô, fui avisar o meu avô, olha, o Daniel tava sangrando, eu tô achando que ele bateu a cabeça, ou ele caiu de lado. Eu tava imaginando coisas aléns, coisas que realmente eu tava exagerando. Não, ele bateu a cabeça, ele caiu de lado, traumatismo craniano, essas coisas eu fiquei imaginando tudo isso, né? Porque ele não falava, ele chorava e tava sangrando, enfim, essas coisas. Então, muito doido, muito doido. Outra coisa, as pessoas mais nervosas, que eu poderia dizer, da família, é a minha mãe e a minha avó, que nesse dia não tava. Nesse dia eles estavam na feirinha, fazendo compras. Chegaram depois. Depois. Então depois que eu falei com meu avô já é do interior tudo, ficou um pouco indignado e também triste. Mas sabe, né? Ele não tem um sentimento igual a moleque de chorar, né? Aí, tudo bem, eu falei que levou pra HGE tudo. Quando eu voltei pra casa, eu subi a escada, sentei na frente dessa escada e orei. Não lembro agora o que eu orei, mas eu orei. Acho que eu falei com relação ao meu irmão, com certeza. Pra fazer um milagre, enfim, curar, enfim, trabalhar. Mas eu lembro que eu orei. Enfim, e o João foi pra casa dele. Todo mundo foi pra suas casas. Eu não lembro se alguma... Eu acho que alguma pessoa ou outra me parou pra perguntar o que foi. E eu acho que eu falei, se eu não me engano, foi uma das pessoas que me pararam na rua pra saber o que foi. E eu falei, olha, Daniel caiu, eu acho que ele bateu a cabeça. Porque ele tava chorando, ele não falava nada, e não sei o que, e não sei o que mais lá. Eu tava exagerando, meu, eu tava exagerando, sabe? Aí, realmente é isso. O Daniel, ele cortou aqui a pálpebra, né? Porque tá, claro, depois de anos aqui já sarou, mas tinha cortado aqui um pouco, cortou aqui também, e é isso, certo? É isso. O Daniel tava mais ou menos assim, com a imagem inchada e chorando. É porque eu não tenho fotos, porque eu não gosto de lembrar das fotos. Mas, se eu não me engano, acho que na conta do Google Fotos que meu pai tinha, do Daniel com uns braços engessados, que eu vou chegar nesse momento. Mas é isso. Pegaram o Daniel, levaram o Daniel. No meio do caminho, meu pai falou que o Daniel acordou. No meio do caminho, o Daniel acordou. Ele falou que é como ele estivesse dormindo. Ele falou que mais ou menos quando ele estava aqui, nessa abertura do primeiro andar, ele meio que dormiu. Para ele foi como ele estivesse dormindo. E ele acordou no carro, né? Então, esse tempo todinho ele ficou desacordado. Se eu não me engano, meu pai também falou que a todo momento tentava deixar o Daniel acordado, né? Ah, Daniel não durma, Daniel não durma. Meu pai tinha pelo menos essa noção, sim. Ah, Daniel não durma e tal, interaja com a gente e tudo. E, enfim, o Daniel só acordou na metade. Quando chegou no HGE, o Daniel já estava bem, né? Tava sentindo dor, mas estava bem. Meu pai, ele falou que não tinha marqueiro, né? Que o da marca. Então, meu pai foi o marqueiro. E ele também falou que os médicos não queriam fazer o raio-x. Então, meu pai falou que deu uma de doido, literalmente deu uma de doido, porque ele queria o raio-x. Quando tirou o raio-x, os dois punhos, eu vi o raio-x. Os dois punhos estavam rachados. Porque o Daniel caiu com os braços assim. Como ele caiu assim, o impacto foi com que ele bateu um pouco do rosto no chão, né? E alguma pedra coisou. Por isso que cortou e coisou aqui, né? Mas deu tudo bem, ó. Não cegou, tudo certo. O Daniel tá tudo bem. O Daniel ficou com um tempão, ó. Um tempão com isso aqui roxo. Isso aqui roxo. E com 2 gessos na mão, né? E é isso. Meu pai tirou depois uma tomografia, tava tudo bem, ó. Tudo bem com a cabeça. Tudo bem com a cabeça. Só tinha quebrado os 2 punhos. Glória a Deus. Só tinha quebrado os 2 punhos. Não mais que isso.
Eu tava exagerando. Bateu a cabeça, não sei o que, mas lá não. Nada disso. Nada disso. Deus trabalhou em tudo, né? Então, engessaram os dois braços, o Daniel ficou com isso aqui inchado, aqui depois coagulou, né? Que tinha cortado um pouco. E é isso. Um milagre a ser dito. E aí? Talvez faltou mais pontos, né? Mas isso aí faz 7 anos. 7 anos. Deveria ter feito o vídeo antes, para não ficar esquecendo desses fatores. Mas tem vários fatores aí nessa história que me remetem ao milagre. Por exemplo, um sonho antes do acontecimento. Segundo, minha mãe não tá e nem minha avó tá no dia. Algo especial, porque se tivesse, ia se aperreio. Ia ficar muito estressada. Não sei o que ia acontecer com elas. Segundo, né? Terceiro. Não sei se eu falei segundo, mas terceiro. Terceiro, rapidez do homem aqui. Quando ele viu, eu já fui tirando o carro. Quando ele viu a gritaria, tudo, viu o pessoal, já foi tirando o carro, enfim. Ah, mas Davi, claramente que tem a técnica de pegar a pessoa. Mas eu vou esperar, ia demorar muito, e já era. Já era. Milagre até na forma de cair, né? Porque se ele cai de lado, se ele cai de cabeça, se ele cai em pé, ele ia quebrar as pernas, né? Enfim, quebrar os punhos está melhor. Você não vai ser prejudicado tanto igual uma perna, creio eu, e não ia quebrar bacia, essas coisas, sabe? Então, até a forma de cair é um milagre. Então, o que que o meu sonho estava, o sonho que Deus me deu estava me falando? Que Deus estava cuidando. Ou melhor, que Deus iria cuidar. Que Deus iria cuidar, né? Ali é uma forma de proteção, claramente, né? Deus ali, ó, mostrando cuidado, proteção. Deus está cuidando. E é isso. Então tem vários fatores. Se você viu mais algum, pode falar aqui. Mas isso é claramente um milagre que aconteceu na minha família. Daniel agora está bem, maior do que eu até, bonitão, acaba bonito, inteligente. E é isso. Nada aconteceu com o Daniel. Não teve nada mental nem nada. Isso para honra e glória de Deus. Né? Perceba que esse vídeo eu vou contando passo a passo. Até porque eu prezo pela verdade, né? Então eu não quero mentir, né? Talvez eu fico na minha mente, eu tenha trocado alguma sequência dos fatores aí. Ele jogou primeiro o lençol, depois o controle, ou foi primeiro o controle, depois o lençol. Tudo bem, não vou lembrar certo, mas eu sei que ele jogou os dois. Ele jogou os dois. E ele correu, e eu corri também. Ah, mas foi tu primeiro ou foi o João? Não importa. Eu só sei que os três correu. Ah, mas chegou lá, o Daniel. Não, só sei que o Daniel tava chorando, agoniado. Ele me aparentava isso. Não falava nada. Ele não falava nada. E eu falei, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Então é isso. Isso é um grande milagre. Um grande milagre que Deus nos proporcionou. Eu tenho milagres, minha mãe tem milagres, meu pai tem milagres. Né? Meu pai é separado da minha mãe. Mas meu pai também já teve muitos acidentes, muitos milagres. Né? Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente já, deixa logo se eu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto. Milagres existem.